de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Relatório do jogo na Rádio Observador com Augusto Inácio para avaliar a performance de Sporting e Vitória Sport Clube. Na primeira meia-final da Allianz Cup, os de Guimarães seguem em frente, eliminaram a equipa de Rui Borges, que foi também de novo fustigada por algumas lesões durante esta partida. Augusto Inácio, é um jogo que começa bem para o Vitória, com algum pendor ofensivo, depois o Sporting chega à vantagem com um belo gol de Luís Soares, derivado de um belo passe de Francisco Trincão, mas foi já depois do minuto 90 que tudo se desmoronou com essa reviravolta assinada com 2 golos de Nedói. O que é que explica este desaire do Sporting? Não fechou o jogo com o segundo golo. O Vitória foi crescendo lentamente, mas Rui Borges também se pode queixar de alguma falta de sorte primeiro ainda na primeira parte com a lesão de Ioannidis e já na segunda parte também fica sem Quaresma, mas estas duas lesões não explicam tudo. Sim, não explicam tudo, mas explica alguma coisa. E essa alguma coisa tem a ver que já com outros jogadores que o Sporting não pôde, ou o treinador do Sporting não pôde optar por lesões, que são realmente jogadores chaves, e não vamos estar a desculpar agora porque foi para estes jogadores não estarem presentes, mas por exemplo o Sporting hoje só jogou com um central, que é o Quaresma, o outro é um adaptado, e depois o Quaresma ainda por cima sai do jogo. Quem é que entra é um menino de 18 anos, joga na equipa B. Isto tem a sua influência naquilo que é a rotina, naquilo que é a dinâmica da equipa. Agora, o que me pareceu desde o início do jogo é que o Vitória queria imprimir velocidade e queria discutir o jogo taco a taco com o Sporting. E o Sporting tentou sempre pôr gelo no jogo, um ritmo mais lento, à procura do melhor momento de poder atacar. E podia ter sido um jogo empolgante se realmente o Sporting respondesse ao Vitória nessa perspectiva. O que é certo é que o Sporting continuou na sua senda, até porque marcou um golo, num excelente passo do Trincão, que o Soares soube aproveitar e bem, e a partir daí o Sporting continuou ainda a ficar naquela velocidade mínima, diria eu. O Vitória, entretanto, levou um soco no estômago, não esperava aquele golo, tentou reagir e o Sporting não deixou o Vitória reagir com aquela dinâmica, com aquela alegria que o Vitória queria. E o que é certo é que o Sporting depois lembrou-se e em 10 minutos tentou dar velocidade ao jogo, pressionar o adversário na frente, e o Vitória aí desorganizou-se completamente e o Sporting esteve muito por cima do jogo e podia ter marcado aí o segundo golo. O que é certo é que o Sporting nunca teve a apetência, não teve a capacidade, até que me pareceu uma equipa fatigada fisicamente. Na segunda parte vi sempre um Vitória, mesmo não acercando algumas vezes, com perigo que podia ter aproveitado os maus passos, principalmente do Max e do Yulman e da zona do meio campo, aquele ataque rápido, aquele contra-ataque em que a defesa do Sporting estava mal posicionada, o Vitória também não soube aproveitar isso. E então viu-se um Sporting que podia marcar um segundo golo, por isto ou por aquilo, ou num canto, uma bola parada, ou de uma jogada com o Soares, como teve, e o Charles fez 2, 3, 4 excelentes defesas. O que é certo é que o Vitória colocou Samu e colocou principalmente Nedói e ganhou uma outra força ofensiva, tal qual como nós dissemos antes do Vitória ter marcado os golos. Porque agora é fácil de falar que foram aquelas 2 substituições. E o Vitória soube acreditar, e daí o seu mérito, soube acreditar que era possível marcar um gol, pelo menos ir às grandes penalidades. Foi já nos descontos que o Vitória faz 1-1 e ainda teve força suficiente para marcar um segundo gol, perante um Sporting muito fatigado, já pouca criatividade. Colocou o Luís Guilherme para dizer que está aqui a apresentação de um jogador que vai jogar para o Sporting, num momento em que o Luís Guilherme não podia dar muita coisa à equipa, porque a equipa já estava tão desgastada que não era o Luís Guilherme sozinho que ia contra o mundo. O que é certo é que o Vitória ganha e o Sporting... O problema do Sporting agora começa a ser, vamos ver se vai ser de lado ou não, é que em 2 jogos não ganha. Empata no Gil, fica a 7 pontos do primeiro, perde uma competição que queria ganhar e já ficou eliminado nas meias finais. Que transtornos psicológicos isto vai ter na equipa em relação aos outros jogos que o Sporting vai ter pela frente.
Enfim, isto acontece, é verdade que isto acontece, mas não me deixe de dizer, tanto Sporting, como Benfica, como Porto, como dentro também em qualquer competição, e estamos a falar desta Taça da Liga, é para ganhar. E quando não se ganha, é um fracasso, é um objetivo falhado. O Porto falhou, porque foi eliminado por Vitória, o Sporting falhou, e se o Benfica não ganhar esta Taça da Liga, também falha. Diria que o finalista era aquilo que também, porque não dizê-lo, e já sei que as pessoas da Liga não vão gostar que eu diga isto, mas eu digo isto com toda a vontade, o que a Liga queria é que o Sporting fosse à final. Imagina tu que é um Sporting Benfica na final. E era um embate e era uma receita bastante grande. Vamos ver quem é que vai à final com o Vitória, mas da maneira como eu estou a ver esta Taça da Liga, não me admirava nada que fosse uma Taça da Liga discutida pelos clubes do Minho. Era também, tinha alguma piada, porque são dois grandes rivais e que dão sempre jogos muito aguerridos. Queria só também a tua análise muito rápida às prestações de Hjulmand, que me pareceu uns furos abaixo do costume, com perdas de bola até um pouco infantis. A Fresneda foi muitas vezes ultrapassado e depois também fisicamente desgastado, também amarelado, não deve ter ajudado. Foram duas unidades com sinal menos nesta partida? Olha, em relação ao Hjulmand, posso já dizer que é a nota negativa. Já do campeão, já vou dá-la. Já fica dada, porque o Hjulmand não é só de hoje, de alguns jogos para cá. O Hjulmand não tem tido aquela preponderância na equipa. Acho que ele está a jogar agora com pouca intensidade, joga muitas vezes a passo, não arrisca o passe, no tackle, nas bolas divididas, já não vai com aquela pujança toda com que ele ia para ganhar a bola. Está-se a notar mais agora, a querer falar mais com o árbitro que a jogar, e o Hjulmand não é isto. O Hjulmand é um grandíssimo jogador, é um dos melhores 6 do mundo, que tem a capacidade de poder galvanizar os seus colegas para outro tipo de atitude no jogo, e ele tem que ser o primeiro a dar esse exemplo. Ele tem dado sempre esse exemplo, tem sido um profissional extraordinário, mas de alguns jogos para cá isso não tem acontecido. Não sei o que é que se passa, não sei se é pela parte física que não dá para ele dar mais. O que eu tenho que dizer é a prestação dele, e a prestação dele tem sido reduzida nos últimos jogos. Em relação ao Fresneda, como estavas a dizer, o Fresneda, quando se apanhas um lateral, apanha um jogador versátil, rápido, dinâmico, finta para dentro, finta para fora, 1 contra 1, ainda por cima. O Saviolo que tinha. O Saviolo do Vitória, é difícil para um lateral. E pede-se ali, nessas circunstâncias, que haja ali uma aproximação ou de um médio ou de alguém que possa combinar com o lateral direito, dizendo assim, por exemplo, eu marco o corredor, tu marcas por dentro. Que é para o Saviolo não marcar a diferença no jogo. E o Saviolo marcou muito a diferença do jogo, porque é bom jogador, define mal nos cruzamentos, mas que deu cabo da cabeça e o juiz ao Fresneda disse deu. Já temos esse sinal menos na partida para Hjulmand e para uma certa queda de rendimento. Onde é que está o sinal mais deste jogo para ti, Augusto Inácio? Está no acreditar no Vitória que podia pelo menos empatar o jogo. E sabes que estas coisas, quando está 1-0, é o tal resultado que tudo pode acontecer. É o resultado que tu ainda não mandaste a toalha ao chão. É o resultado que de um momento para o outro também podes empatar. E o Vitória agarrou-se a essa bandeira da esperança para poder chegar à igualdade. E o que é certo é que não só marcou o gol do empate e acreditou, como também acabou por marcar o gol da vitória. Por isso eu digo, pelo acreditar do Vitória, justamente está na final e por isso é a nota positiva. Muito bem, está feito este relatório de jogo com a ajuda do Augusto Inácio. Augusto, um abraço, obrigado pela tua companhia, pela tua análise. É mais uma emissão especial de desporto. Fechamos por aqui este relatório de jogo referente ao Sporting 1, Vitória Sport Clube 2.